Desde que Porto Alegre foi definida como cidade-sede para a Copa do Mundo de 2014, a FEComércio vem trabalhando em tentar estimar quais impactos que esse evento, esse grande evento, vai ter para o Estado em termos de receitas de turismo, em termos de turistas que vão ser atraídos para o Estado, mais especificamente para Porto Alegre e seu entorno, e quanto de dinheiro, quantas receitas para as empresas, basicamente empresas do setor terciário, que esse fluxo de turistas vai deixar ao longo desse evento que vai ocorrer na nossa cidade em torno de 16 dias, vai durar 16 dias aqui no Rio Grande do Sul. Com chegado o evento, duas informações muito importantes foram fundamentais para que a gente refinasse as nossas estimativas e chegasse em valores que nós acreditamos bastante realistas para em termos de impactos positivos desse evento. A primeira delas foi ainda no ano passado o sorteio das seleções que iriam de fato jogar em Porto Alegre. Sabendo quais os jogos e quais as seleções que jogavam em Porto Alegre, nós tínhamos uma ideia do tamanho das populações desses países e, portanto, o potencial de atração de pessoas para o Estado e a renda média desses países, que é também muito importante para determinar o quanto que um turista gasta quando está fazendo uma viagem ao exterior. E mais recentemente, bem mais recentemente, tivemos acesso a uma informação divulgada pela Prefeitura a respeito do número de ingressos que foram vendidos para estrangeiros e para brasileiros fora de Porto Alegre para os jogos aqui em Porto Alegre. Para estrangeiros foram vendidos cerca de 83 mil ingressos, isso dá uma média, dividido aí pelos 5 jogos que vamos ter em Porto Alegre, uma média de 17 mil ingressos por jogo. E para brasileiros fora de Porto Alegre foram vendidos 64 mil ingressos, cerca de 64 mil ingressos, o que dá uma média de cerca de 12 mil ingressos por jogo. Isso nos permitiu que nós tivéssemos uma ideia, né? Claro que sabendo que as pessoas o fluxo de turistas que vem para o estado não é apenas aqueles que vêm para o jogo, mas permitiu que nós tivéssemos uma ideia do número potencial de turistas que podemos trazer com o evento da Copa do Mundo. Estimada a frequência média de turistas que Porto Alegre e o entorno de Porto Alegre deve receber ao longo da Copa do Mundo, baseado também nos gastos médios que um turista internacional realiza ao longo de uma Copa do Mundo, nós conseguimos estimar então o montante total de receitas de turismo que o Estado deve receber nessa Copa do Mundo. A nossa estimativa final chegou a 360 milhões de reais no montante total, sendo que cerca de 80% desse valor gasto ou trazido por turistas estrangeiros, né? Isso dá cerca de 290 milhões de reais, e os outros cerca de 20% gasto por turistas brasileiros de fora de Porto Alegre. Nesse montante total, já estão excluídos gastos com passagem aérea internacional e gastos com os ingressos dos jogos. Ou seja, esse montante total de receitas é um montante que vai ficar basicamente para as empresas aqui do estado do Rio Grande do Sul. Considerando o que são os gastos de turistas, nos que os turistas gastam, a gente pode estimar que esse setor vai ficar basicamente para o setor de serviços em geral, setor de turismo, como hospedagem, lazer em geral, alimentação, e uma parcela um pouco menor também para o comércio varejista. Os turistas também realizam compras, é uma parcela menor do que a gente estima para o setor de turismo e serviços em geral, mas também deve ter um impacto positivo com a Copa do Mundo em 2014. É importante lembrar que esse impacto de turismo que nós estamos estimando é um impacto transitório da Copa do Mundo, que acontece apenas ao longo da realização do evento. Existe um outro impacto potencial positivo de uma Copa do Mundo, que é o impacto permanente em relação ao turismo, que é a possibilidade que a Copa do Mundo tem por aumentar a visibilidade do estado, do país como um todo, mas do estado do Rio Grande do Sul, perante os turistas estrangeiros, aumentar permanentemente o fluxo de turistas para o estado. Para que esse impacto positivo permanente realmente se efetive, isso depende muito de qual a qualidade com que Porto Alegre e o seu entorno vai receber os turistas estrangeiros e a imagem que o Estado vai passar
para essas pessoas que vêm aqui e podem fazer propaganda do Estado por aí afora, bem como a imagem que a própria mídia, que vai estar concentrada aqui no Estado, também passa para o mundo inteiro em relação à qualidade dos serviços que um turista tem visitando o Estado.